custou muito caro para ele, né, professor? Custou a morte, custou a vida, aliás, custou a morte, não, custou a vida, né? Ele, ele foi acusado, né, de perverter jovens, ele foi acusado de querer falir, entre aspas, o Estado, mudando costumes, mudando, inclusive, as leis. Ele falou que era nada disso, o que ele estava querendo mesmo é levar as pessoas a refletirem, a questionarem o Estado, a questionarem as coisas, né? E, então, essa ideia de mudar a cabeça, de buscar o conhecimento que leva a uma crítica, para a construção de uma nova sociedade, levar a construir algo melhor coletivamente, isso não foi muito bem visto, muito bem aceito lá naquele momento, né? Principalmente pelos sofistas que botaram lenha na fogueira aí e insuflaram, vamos dizer assim, os cidadãos gregos, e aí ele foi condenado à morte, né? Teve que beber veneno. Ele preferiu beber veneno do que negar este conhecimento. Mas é isso aí. Gente, boa noite para todos vocês, para quem entrou, Pastor Nilson, né? Então, dei alô para ele, né? Boa noite para todos que estão aqui. O Carlos, já falei, para Clara, Dariane, já 2 vezes, Fred, Josafá, Juliana 1, Juliana 2. A Juliana 1 e 2 hoje está trocada, né? Aqui a Santana, que a 2 está em primeiro, mas enfim, né? Luana, Lucas Santos, a Maria Gabriela, Mônica, Nilson. Vamos lá, gente. Gente, semana passada nós falamos sobre nós falamos com vocês sobre a devolutiva da prova e falamos também, fizemos uma introdução rapidamente sobre o islamismo. E aí nós vamos terminar de falar sobre o islamismo aqui com vocês, tá? Vou mostrar um slide rápido para vocês aqui, e aí eu vou voltando. Deixa eu compartilhar a tela. O islamismo, gente, como falamos na aula passada com vocês, a religião que mais cresce no mundo todo hoje, né? Ok? Estão vendo aí? Esse slide, deixa eu ver. Estão? Estamos. Beleza. Beleza. Aqui nós estamos vendo os grupos que compõem o Islã. O islamismo é oriundo da palavra Islã, que significa submissão. Já a gente fala, né? Então, aqui nós temos vendo as mulheres aqui embaixo, nesta foto aqui, com a burca, com a roupa, não pode mostrar, não pode sair de casa, e aqui mostrando as correntes, né? Acorrentada. E a situação das mulheres no islamismo é uma condição ruim, não é boa. Veja aqui neste outro. Aqui também nós temos um punhado de gente, não sei como é que cabe isso dentro de um carro, em cima de um carro, a pinhada. Aqui significa que as pessoas estão sendo transportadas. Este é o transporte público, né? Brincadeira. Aqui. A maioria dos países islâmicos no mundo todo, eles são países pobres, né? Mas vamos lá. Que é um documentário, não dá para a gente passar aqui agora. Aqui, o pastor Nilson, aqui, já pensou? Sabe o que é isso aí, pastor? Tá vendo isso daí? Tá vendo essa fotinha aí, pastor? Já pensou se a igreja nossa fosse desse jeito? Esta aqui é a grande mesquita, né? É a cidade lá em Meca. Aqui é a principal mesquita. Esta é a principal mesquita do islamismo no mundo. É a maior de todos. Chuta quantas pessoas devem ter aqui dentro desta igreja? Alguém sabe? Ou dessa mesquita? Escrevam aí. Né?
Isso aqui, gente, essa aqui é a principal mesquita. Então, essa reunião aqui é uma reunião do pessoal dos islâmicos que vão participar no mês de Ramadã, da grande peregrinação, e vão orar e jejuar aí. Então, aí dentro deste templo aí, cabe mais de 2 milhões de pessoas por vez aí. Mais de 2 milhões de pessoas estão aí dentro deste templo, né? E mais outras 2 milhões e meia de pessoas ficam por fora desse templo, aguardando para entrarem aí e rezarem, orarem, jejuarem, né? Então, as pessoas vêm aqui, gente, entra esses diversos átrios aqui, né? Diversos portões, aqui, como vocês estão vendo, entra por aqui para fazer as orações. Aí, aqui, neste átrio, aqui neste pátio aqui, eles têm que dar 7 voltas em volta deste monumento aqui. Esse monumento é este aqui, tá? Então, eles dão em volta esse monumento aqui, ó, 7 voltas, orando, cantando, jejuando, pedindo perdão, e aí sai por outra porta. E aí eles vão e ficam aqui nessas montanhas, em vários desses edifícios aqui hospedados, ou nessas montanhas acampados, e voltam outra data durante o mês do Ramadã. Então, tem 2 milhões de pessoas, é o maior local religioso, né, de aglomeração de pessoas no mundo, tá? No mundo, ok? Eles têm que eles têm que orar em volta disso aqui. Isso aqui é chamado de Kaaba. Kaaba significa casa de Deus. Segundo eles, segundo a tradição islâmica, isso aqui foi a primeira, né, foi o local onde foi construída a primeira mesquita. E segundo eles, quem realmente construiu essa mesquita, a mitologia, né, islâmica, foi Adão. Adão construiu, lógico, uma igrejinha pequena, que no decorrer dos séculos ele foi sendo aumentado, e aqui foi um ponto de referência. E aqui tem uma pedra chamada Pedra Negra, daí o nome disso daqui é chamado de Kaaba. Essa pedra negra, uma pedra grande, esse monumento aqui tem 15 metros de altura, e essa pedra negra é um rochedo, um meteorito, que caiu aí nessa região, e como é algo diferente, uma pedra negra, eles escreveram o Alcorão aí, e aí construíram esse monumento aqui, onde também acredita-se que foi o local onde Maomé morreu. Aí tem muitas coisas envolvidas, mas o fato é que aqui é o local sagrado, mais sagrado para os islâmicos, né? Então, eles vêm, participam aqui no mês do Ramadã, oram, jejumam, né? Estão orando aqui, flexionado com a cabeça voltada para cá, e orando, né? Muita gente, né? Só curiosidade. Bom, os islâmicos tem uma grande, existe uma quantidade enorme de islâmicos em vários países do mundo, né? Então, aqui na França, eles, devido à França ser um país cosmopolita, e os islâmicos serem de várias regiões do mundo, na Europa, na França, o contingente de islâmico é o que mais cresce na França. Na Somália, nós temos aqui também, a Somália é o maior país islâmico do mundo, né? Lá tem cerca de quase 200 milhões de pessoas que são islâmicos, tá? No Irã, nós temos aí, um Estado teocrático, como religião oficial, o islamismo, né? Então, o Irã é um Estado fundamentalista, com características, um país radical, e aí nós temos a figura dos ayatollahs aí na frente, que tem esses bonezinhos aqui, assim, e eles são adeptos, então tem uma religião muito forte também. Aqui na Palestina,
tá? A região da Palestina é a região ali onde nós temos é a região de Israel, né? E a Jordânia, Transjordânia, mas ali nessa região também nós temos muitos islâmicos, tá? Apesar de serem inimigos históricos de judeus, eles estão ali presentes, tá? E em maior número, inclusive, do que judeus, tá? Nigéria, na África, na Somália, nós já falamos aqui, na Nigéria, na África, esse país já foi cristão, e hoje é um país que mais cresce, o maior número de adeptos cresce na África, tá? Em Dubai, em Calcutá é na Índia, né, gente? Lembrando que na Índia nós temos aí, berço de duas religiões, de grandes religiões. Nós temos o hinduísmo, tá? Nós temos o hinduísmo ali, nasceu ali na Índia, e nós temos o budismo também, né? E Calcutá é uma das principais cidades. Calcutá já foi capital da Índia. E ali também o islamismo cresce muito, né? Bom, algumas coisas aí para vocês, só para a gente falar. Perguntas e respostas sobre islamismo, islã e muçulmano, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui chamando. O islamismo, gente, tá? 200 mil, não, o Fred. Eu falei, e acho que você não escutou errado. Não é 200 mil pessoas, não. 2 milhões. Já chegou-se em 2017, 2007, 2 milhões e 600 mil pessoas participando dos cultos durante o dia, ali naquela grande mesquita. Não é 200 mil pessoas, não, tá? 2 milhões e 400 mil pessoas já chegaram naquele tempo, tá bom? Já teve catástrofes ali, já teve muita morte ali, né? Pisoteio, prisão, e aí, bom, e hoje está restringindo esse número, mas é um contingente muito grande, tá bom? Muito grande mesmo, tá? Bom, islamismo, islã e muçulmanos, né? Quando eu falo islamismo, eu estou querendo identificar a religião. Então, eu estou falando, quando eu falo islamismo, eu estou falando do sistema religioso, da religião formal, institucionalizada. Então, islamismo é a religião que foi fundada por Maomé, no século VII depois de Cristo, na região da Arábia. Mais especificamente na região de Meca, né? Então, foi fundada, a data específica, já falamos na aula passada, foi 622 depois de Cristo. Bom, Islã é o conjunto de povos, serve para identificar o conjunto de povos da civilização islâmica, que professa o islamismo, tá? Quando se fala o Islã, nós estamos falando de um conjunto de povos. Nós não estamos falando de um único povo, tá? Nós estamos relacionando a ideia de cultura, a ideia de conjunto de povos que têm uma religião, de culturas que têm como pressuposto básico a religião islâmica, ok? Bom, quando aquele que professa o judaísmo é chamado de judeu, o cristão é aquele que professa o islamismo, e islão aquele que professa o islamismo é chamado de muçulmano. Muçulmano é aquele que segue a fé islâmica, tá? Também é chamado de islamita. O termo maometano, às vezes, é para referir-se a muçulmano, mas muitos rejeitam essa expressão, afinal, a religião seria a devoção a Deus e não ao profeta Maomé, ok? De onde vem o termo Islã? Em árabe, Islã significa rendição, submissão, se refere à obrigação do muçulmano
de seguir a vontade de Deus. O termo Islã está ligado à palavra árabe que significa salam, traduzindo é paz, que reforça a tese do caráter pacífico e tolerante da fé islâmica. Observem que eu estou falando, no próprio nome, a ideia do nome da própria religião é paz, que simboliza, né, que expressa um caráter pacífico e tolerante. Veja bem, hoje nós achamos que o islamismo é 100% violento, que terrorismo, violência é sinônimo de islamismo, e aí nós estamos errados. Nem todo muçulmano, tá? Eles são terroristas e eles são violentos. Pelo contrário, eles pregam a paz. Daqui a pouco nós vamos conversar com você a respeito disso daí, ok? Como alguém se torna muçulmano? Como é que alguém pode se converter à religião muçulmana? Bem, uma pessoa se torna muçulmana quando converte-se à religião e profere o credo, né, o credo religioso, que em árabe chamado de que, na verdade, este credo nada mais é do que uma declaração chamada de Shahad, né, que significa não há Deus além de Alá, e Maomé é seu mensageiro, né? Não há Deus além de Alá, e Maomé é seu mensageiro, tá? Então, este é um processo simples. A pessoa se diz convertida, que aceita todas as doutrinas do muçulmano, e a partir dali começa expressa a sua fé, recitando este credo. Há um só Deus, a saber, Alá, que significa Deus, né? E Maomé é o seu mensageiro, ok? Bom, e a partir dali, então, ele vai começar a expressar a sua fé por meio de práticas religiosas islâmicas, ok? Uma pergunta que se faz e que se confunde muito é: todos os árabes são muçulmanos? Nós pensamos que todos os árabes, eles são muçulmanos, ou seja, eles são adeptos da religião muçulmana, do islamismo. Bom, essa é uma distorção, não é bem assim, né? O Oriente Médio, ele reúne cerca de 18% da população muçulmana no mundo, sendo que no Oriente Médio nós temos turcos, afegãos, iranianos, tá? E outros povos menores que não são árabes, que moram ali, tá? Então, nós achamos que todos os árabes, ou seja, todas as pessoas que moram ali nessa região, na região da Arábia, eles são muçulmanos. Na prática, existem muitos que não são muçulmanos, tá? Outros 30% de muçulmanos estão no continente indiano, tá? Eu já vou mostrar aí para vocês e vou mostrar esse mapa de distribuição islâmico, tá? Mas nós temos 30% de muçulmanos que estão no subcontinente indiano, na Índia e no Paquistão. Nós temos 20% no norte da África, 17% no sudeste da Ásia e 10% na Rússia e na China. E um grande contingente também que está crescendo, que estão esparramando por várias partes do mundo. Basicamente, indo para a Indonésia, tá? Melhor dizendo, tá, gente? É a Indonésia que é o maior país muçulmano do mundo, não a Somália. Desculpa, tá? Como eu falei há poucos instantes. E na Europa está crescendo muito. Então, é muito bom a gente guardar aí, prestar atenção que nem todos os árabes são muçulmanos, tá? Aqui tem alguns termos que são muito conhecidos quando se estuda no islamismo. Para quem está acompanhando o livrinho de Jostengarden que nós temos, vocês vão ver vários desses termos aqui. Então, se vocês quiserem saber
Por exemplo, o que é um imã? O imã é uma espécie de doutrinador, aquele cara que é expert no direito é chamado de doutrinador, professor, né? O imã é um professor, é um clérigo, tá? Ele é um religioso, é aquele que lidera a oração, é aquele que ensina, ok? Nós temos outro termo muito falado, que é a Sharia, que é um conjunto de leis islâmicas que tratam dos costumes e da vida em sociedade. É algumas palavras aqui que precisa de correção, tá? Não leva a mão, não. Está no português. É a Sharia. É jihad, né? Sabe o que significa isso, essa palavra, jihad, Dariane? Essa palavra que você está perguntando, jihad, olhei aí, significa guerra santa, né? Cadê ela? Tem aqui? Vamos ver. Significa guerra santa. Cadê? Jihad. Cadê? Ah, aqui, ó. Significa guerra santa, né? Traduzindo isso daí, ela foi utilizada pela primeira vez, essa palavra, por Maomé, quando ele falou que o islamismo deveria ser pregado no mundo todo e que as pessoas que o pregassem deveria ter resiliência, deveria pregar a mensagem e saber que estava como se estivesse lutando uma guerra com um inimigo, a fim de converterem as outras pessoas. Então, a ideia de jihad é uma ideia de guerra santa, de inculcar, de expandir o islamismo para para todas as partes do mundo. O islamismo, gente, ele tem uma semelhança nesse sentido aí com o cristianismo, que são chamados de religiões proselitistas, que vão pregam, tá? Tem como objetivo pregar e converter as pessoas à religião, tá? No cristianismo mesmo fala lá em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Para que toda criatura possa se converter. Então, essa ideia de jihad, ela vai nessa dimensão aí. As pessoas se envolverem por uma guerra santa para a pregação da palavra do Islã. Agora, Dariane, essa palavra jihad, hoje, ela tem usada como, usada para identificar, entre aspas, uma guerra, tá? Uma guerra entre os islâmicos e o grande Satã, que seria representado pelos Estados Unidos e seus aliados. Então, a ideia básica da jihad hoje é isso daí, tá? Olha, gente, tem isso aqui, tá? Ó, essa outra palavra, decorem depois, chamada Égira. Égira significa a migração de Maomé, de Meca para Medina. É a marca do início do calendário islã. E essa migração de Maomé, de Meca, para Medina, aconteceu em 622 depois de Cristo. É considerado a data de nascimento do islamismo como religião. O que aconteceu? Maomé morava na cidade de Meca, ele começou, desculpa, ele começou a pregar, né, o islamismo, e o cerne da mensagem do Islã é o monoteísmo, e naquela região havia a adoração de vários outros deuses. Lógico, isso desagradou a comunidade, que passou a perseguir Maomé. Quiseram matá-lo, mas aí ele fugiu de Maomé e fugiu com muitos seguidores e mudaram para Medina. Este fato aí marca o início do calendário islã, que é diferente do nosso calendário, e marca também a data da fundação do islamismo, ok? Caaba é aquela preta, aquela construção preta que eu mostrei para vocês, essa aqui, ó. Caaba é essa construção preta aqui. Aí dentro tem um meteorito onde está gravado numa pedra escura o
o Alcorão, tá? O Alcorão é um livro sagrado, e ali nesse Alcorão é composto de 114 capítulos, né? Ok? Deixa eu ver se tem outro termo interessante, né? Então, é uma construção localizada no centro da grande mesquita de Meca, tá? Onde é o local das orações muçulmanas, ok? Esses termos aqui são os principais. O livro do Alcorão, opa, cadê? O livro do Alcorão é dividido em 114 capítulos, né? Na Bíblia nós chamamos de capítulo. Lá no livro do Alcorão é chamado de surata, tá bom? Ver outro termo. Bom, o Islã, ele dividiu-se em dois grupos principais, três, na verdade, mas nós temos dois grupos que são predominantes, é os xiitas e os sunitas, tá? O que aconteceu? Quando, quando Maomé morreu, houve uma briga muito grande houve uma briga muito grande pelo controle do poder. As pessoas queriam se tornar chefes, né, do Islã. E aí, duas correntes principais surgiram. A corrente dos xiitas, tá? Xiitas acreditavam que o sucessor legítimo do profeta Maomé era o seu genro Ali, tá? E então os sunitas eles são adeptos de Ali, que eles adoram, que eles seguem, tá? Segundo os xiitas, era ele que seria o grande Messias, né? Messias significa Salvador, que viria ali para estabelecer um reinado, um império islâmico, tá bom? Então, essa corrente, hoje, há algum tempo atrás, nos últimos 10 anos, aí, assolou o Oriente, tá? Na tentativa de criar um Estado Islâmico, tá? E o grupo dos sunitas é o segundo grupo, o maior dos grupos do Islã, que dividiu-se, a maior das correntes muçulmanas, né? E o fundamento do islamismo sunítico, como está escrito aí, né? Inclui-se, junto com o Alcorão, a Sunna. Então, eles adoram, além do Alcorão, a Sunna. A Sunna são um conjunto de regras também de condutas, tá? Além disso, ainda tem a Sharia, que é outro livro de penas para os sunistas, tá? Os sunitas acreditam que o o controle do islamismo não deveria ficar nas mãos de Ali, mas na mão dos califas, né? Então, os sunitas, califas eram líderes dentro do Islã, líderes religiosos, né? Então, segundo essa corrente, a maioria dos adeptos deveriam seguir os califas, ok? Ô, Léo, Sim, hoje, os xiitas, hoje, eles representam o grupo radical do Islã? sim. Bom, duas coisas interessantes que o senhor está falando aí. O grupo radical, né, é representado pelos sunitas, né, os xiitas. Os xiitas são mais ou menos em número de 4 a 6% dos islâmicos no mundo todo. Eles são os grupos mais radicais dentro do islamismo. Eles que são, a maioria desses grupos dos grupos xiitas, que são considerados os terroristas, que é um grupo minoritário dentro do grupo dentro dos xiitas. Apesar de serem radical, menos de 1% dos xiitas que trabalham com esta ideia aí do terrorismo, tá, gente? Então, é um grupo muito pequeno, tá bom?
deixa eu identificar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. O islamismo, tá bom? Olha, o islamismo aqui neste mapa, só para vocês terem uma noção. O islamismo, ele pode ser essa região de branco, onde há a predominância dessas religiões aqui, de branco, esse primeiro quadrinho, e o islamismo, ele está aqui, ele é representado pela cor verde e verde escuro, tá? Então, vejam bem, nessa região aqui, nessa região toda aqui, tá? É a região da Arábia. Aqui que nasceu o islamismo. Aqui nasceu o islamismo, aqui nasceu também o cristianismo e o judaísmo. Mas os árabes, eles nasceram aqui, os árabes não, os islâmicos nasceram para cá, aí eles vieram, cresceram muito nessa região aqui, tá? Cresceram muito nessa região aqui, que é a região da Ásia Menor, vieram para cá, que é a região da Índia. Se estabeleceram em algumas dessas regiões aqui, tá? Vieram, tem uma presença muito forte aqui, não dá para a gente ver, mas eles estão instalados aqui na França, estão instalados aqui nos países bálticos, aqui em cima, e aqui tem uma presença muito forte no Canadá, de islâmicos, que está crescendo muito, tá bom? Aqui, ó, na América do Sul, eles estão crescendo muito aqui nessa região, principalmente no Paraguai, tá? No Chile, que é um país cristão, também a presença é muito forte. Lembrando que na Argentina também nós temos uma presença marcante. Bom, enfim, é uma região, como vocês podem observar, cosmopolita, que está esparramada em várias regiões do globo. Isso, só para vocês terem a noção, se não fosse uma religião que buscasse, vamos chamar assim, a paz, se não fosse uma religião aberta, vocês podem ter certeza que elas não estariam instaladas em regiões diversas do globo terrestre. E eles estão instalados em várias partes. Então, eles têm crescido muito nessa região da Arábia, porque nasceram ali. No norte da África, são muito fortes, e nessa região aqui, tá? Da África, da África, aqui nessas duas partes, tá? E tem crescido na Europa e tem crescido aqui nas Américas. Se continuar esse ritmo, tá? No final do século será a maior religião, será a maior religião que nós vamos ter aqui no mundo hoje, tá? Vai superar o cristianismo. Veja aí os locais que o cristianismo tem sido muito rápido. Veja, aqui nessas partes de verde, aqui, como eu falei, o crescimento é muito rápido, tá? E essa aqui é alguma região aqui, ó, de verde, que tem crescido assustadoramente. Aqui, tá bom? Então, então a gente tem que observar isso daí, tá bom? Vamos ver. Professor, Pode falar. Por que cresce tão rápido, assim? Justamente, primeiro, nós temos que levar algumas considerações. A religião oficial... Deixa eu responder aqui primeiro algumas coisas, né? O Lucas está perguntando, no caso do cristianismo, não há necessidade de uma guerra santa. Olha, a gente tem que olhar a ideia da história das religiões em vários momentos, né? Então, o cristianismo já lutou várias guerras santas, já tratou, nós já tivemos muitas e muitas guerras santas. Só para vocês terem uma noção, no período das cruzadas, o objetivo do cristianismo era reconverter a Arábia, era guerrear contra
os islâmicos, só para vocês terem uma noção, tá? Então, nós como cristãos, já participamos dessas cruzadas santas, vamos chamar assim, que acaba sendo, que acaba tendo a mesma característica de guerra santa. Outra coisa, o cristianismo, quando no século XV, quando nós tivemos as grandes descobertas, né, o cristianismo, ele acompanhou os países que foram acompanharam países como Portugal, Holanda, Espanha, Itália, Inglaterra, que conquistaram as Américas. E observem o que os cristãos fizeram. Eles chegaram aqui nas Américas, só para citar um exemplo para vocês, eles chegaram aqui e acabaram com as civilizações que existiam aqui. No caso de Portugal, quase que acabou com a civilização indígena, né? Nós tínhamos um contingente, segundo historiadores, de mais ou menos 5 milhões de índios instalados aqui no Brasil. E esse contingente, no final do período colonial, aqui no Brasil, ele foi reduzido para números aproximados de 200 mil pessoas. Então, quase que acabou. Mas, se vocês observarem aí, esta Guerra Santa, aí, pela Espanha, por exemplo, vocês vão observar que eles lutaram e acabaram com civilizações inteiras de incas, maias e astecas, tá? Então, olha, de quando em vez a gente vai encontrar no mundo das religiões as pessoas, grupos religiosos querendo se expandir a revelia e diante desta guerra louca, né? Diante desta guerra doida aí. Será que era vontade mesmo de Deus, né, Fred? Né? Essa expansão e acabar com civilizações inteiras, né? Matar o próximo, acabar com tudo. Na Segunda Guerra Mundial, inclusive, Hitler achava que estava fazendo a vontade de Deus, acabar com judeus, né, que matou e perseguiu a Cristo. Nada melhor do que a gente acabar com isso, né? Mas tem muita gente, tem um livro muito interessante de Karen Armstrong, tá? Eu gosto demais, 2 livros dela. Uma chama um livro eu tenho até aqui, ó. Vale a pena vocês lerem esse livro. Ele é esse livro aqui, ó. Karen Armstrong. Pastor, tem que ler ele, viu? Chamado de novo? De novo? Uma História de Deus. E tem um outro livro dela chamado A Procura do Paraíso. Muito interessante, que trata disso daí, sabe? Desses assuntos que nós estamos falando aqui. Muitíssimo interessante. Vale a pena todos lerem sobre isso, tá? Se quiserem buscar um conhecimento dessas guerras aí. Toda guerra tem um motivo, né? Infelizmente, sim, tem muita gente que acha que, por exemplo, lutas entre católicos e protestantes na Inglaterra, né, na Irlanda do Norte, é um outro motivo para isso. Então, a gente tem que parar com isso, né? Aqui no Brasil está começando uma coisa velada, que eu acho, né? Cristãos, e aí está falando protestantes e católicos, demonizando aí a religião as religiões afrodescendentes. Eu acho que não é por aí, não, né? Sim, aí vai, né, Luana? Essas interpretações erradas. Essa questão da Irlanda é algo que nunca acabou, né? Até hoje. Não. Bem dividido, é muito complicada essa questão. Como eu coloquei aí, as religiões, elas são compostas, elas são formadas por homens. Os homens, eles são levados ao erro, porque a gente acaba caindo na ganância, né, no querer ser maior, no querer achar que aquilo que a gente interpretou está correto, e isso faz com que a gente queira impor as nossas opiniões, querer dominar, na verdade. É um erro que o ser humano
Tem, e aí a gente acaba vendo que as religiões, elas pecam, elas erram muito, em todos os sentidos, todas as religiões. Talvez os cristãos e os islâmicos estejam mais em evidência, porque é algo que a gente consegue hegemonia, né? visualizar com mais frequência, né? Tem histórias sobre isso. E outras são religiões que possuem um número grande de pessoas também que são adeptos. Talvez por isso é tão perceptível para a gente, mas outras religiões também que são menores também têm essas práticas, infelizmente. Não, é verdade. E nós temos discussões aí entre hindus, por exemplo, e muçulmanos, entre hindus e budistas na Índia. Nós temos discussões entre shintoístas e outras religiões. Infelizmente, este é um mal que assola, a humanidade, né? E o pior é que, em nome de Deus, se pratica uma série de coisas, né? Esse é um aspecto negativo das religiões, inclusive, né? Bom, o que a gente pode falar com vocês aqui? Bom, na aula passada, e vai cair na prova, a religião muçulmana tem 5 leis fundamentais, 5 pilares. Acho que foi a Giovana que perguntou, ou a Juliana, eu não me lembro, quais seriam esses pilares? Eu falei que eu voltava aqui hoje, né? Ou quais seriam os 5 preceitos básicos, ou 5 leis fundamentais, ou quais seriam esses pilares. O primeiro deles nós já falamos, é a proclamação da fé. Isso é chamado de shahada, que nada mais é do que você, o sujeito que se torna muçulmano, dar um testemunho, né, sobre a sua fé, afirmando que ninguém merece ser adorado a não ser o próprio Alá. E que Maomé não é um profeta para ser adorado, mas é um mensageiro, tá? Então, não há um Deus a não ser Alá. E não há e Maomé o seu profeta, ou seu mensageiro, como queiram, né? Então, qualquer pessoa que quiser se tornar-se muçulmano, a primeira coisa que tem que fazer é esta profissão de fé, né? E é uma profissão de fé que não merece uma formalidade ou uma celebração. Às vezes, ali, quando o pastor Nilson está pregando, ele prega lá na igreja e pede para quem quiser converter, levantar a mão ou ir na frente da igreja, e aí, naquele momento, ou depois, para confirmar, no dia do batismo, ele tem que fazer a profissão de fé dele, né? Declarar a fé em Cristo Jesus, como único e suficiente Salvador que morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso para os cristãos, mas para os islâmicos é mais ou menos isso daí, né? Fazer essa profissão de fé, tá bom? Então, esse é o primeiro preceito. O segundo preceito é a oração. Eu já mostrei no slide para vocês, e vocês já viram isso constantemente aí nas mídias, fotos e etc. Os islâmicos, eles oram, né? Eles deitam no chão, né? Ficam ajoelhados no chão, com a cabeça encostada lá no chão, orando e jejuando, não é bom? Não é mesmo? Então, essas pessoas, eles estão orando, tá? E eles têm que fazer essa oração pelo menos 5 vezes ao dia, tá? É chamada de salá. Significa a reafirmação da submissão a Deus, reafirmação da submissão a Deus. Nós, quando oramos, ajoelhados, nós oramos em pé. Tem gente que comete até o sacrifício de orar dirigindo, né? Ora com o olho fechado dirigindo. Eu acho que seria uma grande expressão de fé. Como eu não tenho fé para fazer tudo isso, eu não oro assim. Acho que nem um pastor Nilson. Ora, pastor Nilson? Um olho fechado dirigindo? Não, né? Pois é. Tô brincando, tá, gente? Eu não me arrisco, não, tá? Eu sou um de pouca fé.
mas eles oram pelo menos 5 vezes ao dia, quando levanta, quando deita, na hora do almoço, nos intervalos, tá bom? Lembrando que eles fazem isso quando o dia nasce, que geralmente é 6 horas da tarde, quando o dia se fecha, se põe, que é 6 horas da noite, tá? O terceiro, eles são muito benevolentes, no sentido de, vamos dizer assim, eles são mão aberta, eles têm uma oferta, eles ofertam, né, para os serviços diários da religião islâmica, uma oferta de caridade, que é uma oferta compulsória, de acordo com aquilo que eles ganham. E essa oferta é uma oferta generosa, diferente daquilo que nós ensinamos muitas vezes nas nossas igrejas, ou uma oferta que às vezes supera o dízimo, que é os 10%. Essa oferta é chamada de zaká, é uma espécie de caridade que tem um caráter facultativo, quer dizer, as pessoas dão se quiserem, tá? Caráter facultativo e beneficente. Então, mas todo aquele que tem fé na religião, ele tem, ele oferta gratuitamente, de maneira espontânea, tá? Para demonstrar a sua própria fé. Ele não faz isso obrigado. Existem igrejas por aí, ou religiões, que o sujeito, quando ele não é dizimista, ou quando ele não ajuda no sustento da igreja, ele é expulso. Ele é convidado a retirar-se do convívio da irmandade, daquela denominação, ou igreja, ou religião. Aqui não, eles fazem isso, tá? Porque eles sabem da necessidade de ajudar carentes e necessitados, tá bom? Então, eles fazem isso com desenvoltura. Isso é um ponto positivo, que eu acho, né? Já pensou essa liberalidade funcionando dentro do cristianismo? Que bom seria. O quarto preceito, o quarto preceito fundamental é o jejum do Ramadã, tá? O Ramadã é o nome do mês do calendário islâmico, que eu mostrei para vocês, e é neste mês que eles têm que fazer um jejum, tá? É um jejum, não uma privação completa de comida, mas ele deve se abster dentro da medida do possível de comida, bebida e de atividades deleitosas, vamos chamar assim, como, por exemplo, sexo, jogos, diversões, e neste período aí, eles fazerem o jejum, serem submissos à vontade de Deus, expressar essa submissão à vontade de Deus, ok? E a quinta e última obrigação, ou lei, ou preceito fundamental do islamismo é: se cada uma das pessoas tiverem condição, deverão ir celebrar o Hajj. O que é o Hajj? É a peregrinação a Meca, né? Então, essa festa do Hajj, ela trata-se de uma peregrinação onde aqueles que têm condições de, pelo menos uma vez na vida, ir à cidade sagrada deles, que é Meca, lá na Arábia Saudita, e ali, então, cultuar, celebrar, orar ali naquela grande mesquita, como eu já falei para vocês ali, que chega a abrigar, viu, Fred? 2.300.000 pessoas por dia ali, é muita coisa, né? Professor, Bom, sim. só efeito, assim, de aprendizado, o senhor já frequentou essas regiões, Meca, Muro das Lamentações, essas coisas? Se eu já frequentei? Sim. Se eu fui lá já? Eu já fui lá passear, sei lá. Não, eu não fui, nunca, é meu sonho, inclusive, não em Meca, que eu sonho, mas eu tinha uma vontade muito grande de conhecer Israel. Israel, a região do Egito, era meu sonho de ir e conhecer, né? Mas em Meca eu não tenho a mínima vontade, mas Israel eu teria muita vontade de conhecer, principalmente Jerusalém, né? Mas eu não tive o capilézinho ainda, o dinheirinho para conseguir ir lá, não, né? Vou te proporcionar essa viagem.
Que ótimo. É, como? No Netflix, na National Geographic, ganhou na loteria hoje já, porque hoje teve sorteio da Mega Sena, 70 milhões, né? Léo, aproveita que tá gravando a live, tem testemunha, Pois dá para é. você cobrar. Como é que você vai fazer isso, pastor? Que dia que eu Olha, posso cobrar? eu estou me programando para ir junto com Israel Belo de Azevedo. Vou arrumar uma É. vaga para você também. Nossa, Israel Belo de Azevedo, gente, para quem não conhece, é um grande pregador. Esse caboclo é bom, viu? Ele Eu tem a gosto dele. caravana. Ele tem a caravana que vai todo ano. Ele vem fiado, ele faz Parcela, fiado, parcela. faz no boleto, faz no fiado, faz no boleto, para quem está com o nome sujo. Professor só anda com o nome sujo. Alguns, né? Eu, nesse caso, estou brincando. Se Credo. vender no boleto, eu estou comprando, gente. Ô, Né? Léo, Professor, Oi. Sim, pode falar. eu só ia perguntar se o senhor foi lá alguma vez, porque dizem, né? Dizem, só para confirmação, que pessoas que vão lá, mesmo sendo ateu mesmo, sentem uma energia assim, bem diferente, um pesar, uma coisa Isso aí bem eu já ouvi interessante. falar. Isso aí eu já ouvi falar, né? Pessoas que. Bom, para começar, cá entre nós, quem é que vai nesses locais santos é que já está com o coração aberto, vamos chamar assim, para ter uma experiência com transcendentes. Eu penso assim, não é só por curiosidade que a pessoa vai lá, né? Não é só por conhecimento técnico científico para estudar a história ou alguma coisa. Até mesmo as pessoas que estão envolvidas com esses conhecimentos técnicos, elas, num certo sentido, elas já são pessoas mais abertas para descobrir um pouco mais do que do que foi essas religiões, e como elas funcionaram, como elas foram criadas, enfim. Mas eu já ouvi, e eu conheço muitos relatos, muitos relatos mesmo, de pessoas que já foram em Roma, que já foram aí em Jerusalém, que já foram também, que foram na Grande Mesquita, pessoas que eu tenho muita amizade com, muita não, eu tenho muitos conhecidos que são muçulmanos, então eles comentam isso daí, né? Tem muitas pessoas mesmo, tá? Tem um passeio muito interessante para quem gosta, que é o caminho de Santiago de Compostela, no norte da Espanha, tá? É um caminho aí de peregrinação, segundo o qual Tiago, irmão de Jesus, saiu e foi pregar, né? Foi pregar a mensagem de Cristo. Então, é muito interessante. E eu imagino que seja uma coisa muito boa mesmo, né? Eu queria, se Deus me desse essa oportunidade, e agora, né, o pastor Nilson, né, Luana, me dera essa oportunidade, me avalizando lá vamos com junto. Israel lá, fazendo no boleto. Não vai só eu não, viu, pastor Nilson? Vai eu, a esposa e mais os meninos. Aí, não. Ah, vamos ver se ele não vai pipocar, né, gente? Se mês que vem eu falo. Aí já mudou. Já muda, Ah, já não, mas muda o vai convite. só Ô, eu Léo, mesmo. Ah, voltando à questão das religiões, é uma pergunta aí, já está no final da aula, e eu faço essa pergunta eu já estive dentro de um centro de macumba, em outros lugares. As preces, elas são feitas, são invocadas, né, em algumas religiões, como lá na macumba, né, no espiritismo, na maçonaria, elas não são colocadas ou feitas como se registra lá como é registrado nos livros dos evangélicos, de Mateus, de Marcos, Lucas e João, que a oração ou a prece, ela tem que ser feita em nome de Jesus.
Então, no espiritismo, na maçonaria, lá no candomblé, essas preces elas não são feitas, elas não terminam em nome de Jesus. Então, estou me referindo a algumas religiões que as Uhum. suas preces não são terminadas como a Bíblia, né, que é o livro sagrado, Uhum. livro respeitado, né, e seguindo a orientação do mestre que nos ensinou, que foi o exemplo. Aham. É, cada um que vai orar, então ele ora, ele busca ao seu Deus, né? Ele sempre direciona a sua reza a um Deus específico, né? Aí, como o pastor Nilson está querendo me complicar, Não, eu não, estou entendi. falando da Assim, minha eu tô brincando. experiência. Estou falando da minha É, experiência. sim, eu sei. Eu entendi o que ele quis falar. Então, na verdade, é isso mesmo, tá, gente? O pessoal, cada religião vai, as pessoas oram de acordo com o Deus que, que professa. Ô, Mônica, mal pergunte qual é que é a sua igreja? É da Shalom aqui? Sonhos. Universal, né? Aí ele faz isso. É porque da igreja Professor, também, ele tem essas instruções. Oi, sim, pode falar. É o Fred ou o Lucas? professor, dessa escalada de religiões aí, do cristianismo, descendo, passando de modo geral até o satanismo, parece, eu tenho a impressão que tudo dá certo. Então a pergunta é, quem é Deus mesmo? Porque o cristianismo acredita que só existe um, como todo-poderoso, né? Mas se você Ah, vai na Umbanda, você vai no satanismo, você vai no candomblé, todos dão certo. As pessoas são felizes do jeito que elas se comportam, então, quem é Deus mesmo? é. Essa é uma pergunta Depende do que conceito de felicidade. Depende do conceito de felicidade. cada religião, né, ela tem o seu conceito para Deus e fala sobre o que é Deus e o que é Deus. Então, essa pergunta, né, Fred, na verdade, eu estou te entendendo o que você está querendo dizer, e realmente, as religiões todas têm o seu Deus, e quem é seu Deus? Quem é Deus? Bom, depende da concepção e depende da fé, acho que a Dariane que falou aí agora, eu não observei direito, mas depende da fé, da crença de cada pessoa. Mas, em síntese, quem é Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é o Criador do universo, Deus é o Criador do homem, que é a criatura máxima, que, infelizmente, este ser humano, ele, de alguma forma, ele se afastou de Deus, pecou, e ele foi penalizado, então, ele foi penalizado com castigos, com castigo eterno, né? E aí, segundo as religiões, as pessoas buscam, por meio da religião, uma reaproximação com Deus. Então, Deus é isso. Deus é esse ser transcendental que é visto como um ser que é criador de todas as coisas, do céu e da terra, e que é onipotente, onipresente, onisciente, e que, dependendo da religião, todos têm essa visão aí, dessa crença. E por que eu entendi o que o Fred quis dizer. As pessoas, existem muitas religiões, porque cada pessoa está professando ou buscando uma determinada religião e se sentem felizes e alegres ali naquela religião. Isso não é uma coisa compartilhada por cada membro de cada religião. Sempre a ideia a minha religião é sempre a boa, a melhor. A do outro é do outro. Mas, enfim, tem essa característica aí dentro do mundo das religiões. E passa para essa dimensão da fé que a Dariane falou, passa da dimensão que o pastor Nilson falou, que é a ideia de felicidade e etc. Ok? Semana que vem a gente vai terminar de falar rapidamente ainda sobre alguns pontos do islamismo,
que eu quero destacar, principalmente as condições das mulheres, porque tem muitas moças aqui ouvindo, e a gente vai falar um pouquinho dessas condições das mulheres, e aí a gente já vai entrando no cristianismo, certo? Nós vamos ficar por aqui, eu vou interromper a gravação por hoje, ok? Interromper.